Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava, na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a cada um de vocês que participaram um pouco da minha dor e tiveram nesse período que eu estive fora, rezando por mim, e eu fui alimentado pela oração de cada um de vocês. De modo muito especial, eu agradeço as orações. A palavra de Deus sempre para nós é palavra que fortalece o nosso coração, seja por qualquer dor que o nosso coração experimentar. O sofrimento, as lágrimas, as tristezas da vida, tudo isso provoca em nós o que a leitura chamou hoje de medo. Nós ficamos com medo diante da vida porque somos humanos. E esses momentos em que o nosso coração fica angustiado, parece ser uma tempestade. E essa tempestade às vezes tira o nosso chão. A gente fica cabisbaixo, com uma profunda tristeza no coração, a tal ponto de desistir de algumas coisas que para nós é importante. Porém, as leituras de hoje vai nos dizer: quanto mais nós nos alimentamos com a fé, mais ainda temos força o suficiente para enfrentar qualquer desafio que se apresentar para nós. A fé é o nosso sustento. O justo, vai dizer a palavra, vive pela fé. A gente, ao viver pela fé, somos nutridos internamente por esta fé. E por mais que a gente perca o ente querido, quando a gente olha para a fé, a gente olha para a ressurreição. Ou seja, todos nós sabemos que a nossa vida chegará a um fim aqui no mundo. Seja por qualquer experiência, uma doença, um acidente, algo que aconteça conosco. Por isso que precisamos sempre preparar o nosso coração para este grande dia. Porque este dia não é um dia de tristeza, e não pode ser. É um dia do nosso encontro com Deus. É um dia da gente alcançar o calor do abraço de Deus.
esse dia para nós deveria ser dia de júbilo. Obrigado, Senhor, porque vamos um dia entrar em Teu coração. Obrigado, Senhor, porque um dia, experimentando este mundo que é tão cruel, experimentando esse mundo que é tão perverso, que nos deixa amedrontados, como por exemplo esta Covid-19, como por exemplo a violência, as doenças, acidentes, etc. Tudo isso paira nos nossos olhos e faz com que o nosso coração sinta pavor. Por falar em pavor, a primeira leitura do livro de Jó. Jó é um dos personagens da Bíblia considerado o homem do sofrimento. O homem justo que sofre. O homem que só faz o bem, mas sofre. O homem, por mais bem que faça, ele vai sofrendo ao longo da caminhada. E às vezes, por somente enxergar o sofrimento, nós colocamos esse sofrimento no centro da nossa vida. Aí a gente perde aquilo que é essencial. Quanto mais a gente colocar no meio, no centro da nossa vida, Deus, mais ainda nós não vamos olhar aquilo que é relativo, aquilo que fica na margem, aquilo que é superficial. Porque colocando os nossos olhos fixos em Jesus, nós vamos ter força para enfrentar a tempestade. A leitura vai começar assim: o Senhor falou a Jó no meio da tempestade. Por que Deus resolveu entrar no meio da tempestade? É sinal que Jó colocou a tempestade no centro, no meio. Foi preciso Deus aparecer no meio da tempestade para Jó reconhecer que Deus é o centro. Deus é o centro da tua vida ou está sendo a tempestade? Tem uma música que diz assim: mesmo na tempestade te louvo, mesmo se agite o mar, eu te louvo. Mesmo se a angústia vir ao coração, nós temos que dizer: eu te louvo, Senhor. Mesmo se a tristeza invadir meu coração, eu te louvo, Senhor. Isso é um gesto de quem confia, quem coloca a sua vida na novidade, na criatividade, no impulso do Espírito. Como vai dizer a segunda leitura: porque este Espírito faz com que a gente experimente o amor de Deus, como diz Paulo, que nos pressiona. É um amor que entra em nosso coração e faz a gente resistir e vencer. Para sermos pessoas, seres humanos, que alcança a vitória, significa que nós passamos por muitas frustrações na vida. Quando eu falava ontem para os jovens, que quando a gente pega um canudinho da nossa formatura e grita vitória no seu final, é porque aquelas lágrimas da vitória foi muitas lágrimas e foram derramadas nos desafios, nas provas, nas atividades da caminhada. Aí aquele choro é de alegria. Mas só chora de alegria no seu fim quem muito batalhou, quem muito lutou. E que as nossas lutas, Deus esteja presente. E Deus está presente. E se Deus convidou você para este tempo sagrado, para o dia de hoje, Ele quis dizer para você: nas tempestades da vida, coloque a minha pessoa, eu, no centro. Eu sou o Senhor da tua vida. Abrace essa fé, abrace essa confiança e coloque essa confiança no seu coração. Aí a gente vai perceber que por mais a gente olhe na vida, que Deus parece dormir, Jesus hoje aparece no Evangelho dormindo, sobre um travesseiro. Depois de inúmeros trabalhos, o cansaço da vida, porque Ele é humano e Deus, de repente está lá Jesus dormindo, enquanto a barca é movimentada e água entrando na barca. Ei, teus discípulos são provados em sua fé. Quando Jesus olha para essa tempestade depois de ser despertado, diz assim: silêncio, cala-te.
É mais ou menos o que acontece quando a gente só olha para as tempestades da vida e no finalzinho, uma luz no final do túnel, aparece Jesus dizendo: deixa a minha paz invadir teu coração, deixa que a minha paz comece a te pacificar de verdade, deixe que esta dor, que por mais que te machuque, que por mais que te maltrate, deixe que eu seja a última resposta e não essa dor. Porque às vezes nós queremos que esta dor seja a última resposta. Quem dá a última palavra é Deus. A última palavra. Porque a última palavra será uma palavra de eternidade. Será uma palavra não que nos mate, mas que nos enche de esperança e de fé. E assim a gente consegue caminhar. Eu dizia ontem também para os jovens, que foi mais ou menos no dia 27, eu estava em Goiás, justamente falando sobre a cruz, e falava para jovens que estão se preparando, noviciado, jovens que estão se preparando a serem religiosos e padres mais à frente. E eu pregava para eles no retiro, em aulas, durante 2 semanas. Quando eu cheguei aqui em casa, em Itabuna, chega a notícia dizendo que minha mãe estava internada de Covid no hospital em Jequié. Veja, eu estava falando da cruz, eu estava falando do sofrimento, da dor, da paixão de Cristo, e eu comecei a minha trajetória de Calvário a partir daquele dia. E comecei concretamente a vivenciar as angústias de Jesus no Getsemane, a dor de Cristo no alto da cruz. E fui para Jequié aos prantos. Chegando em Jequié, passei mais ou menos os 22 dias e ela internada. E depois ela veio a óbito. Veja, naquele convento de Jequié, eu ficava aqueles corredores, as madrugadas, andando sem cessar. Andando, rezando, angustiado, desesperado, desenvolvi até uma crise de ansiedade lá, tomando remédio por conta disso. E veio esse sofrimento mais profundo, que é a dor da perda. E às vezes, vocês que hoje choram a perda do seu ente querido, não é porque sou padre que eu não sinto dor no meu coração pela perda da minha mãe, mas eu digo a cada um de vocês, o que sustenta a gente é a fé. O que vai sustentar vocês para continuar vivendo, porque um dia vocês vão se encontrar com o Madison. Um dia eu vou me encontrar com minha mãe. Eu sei disso, sabemos disso. Esse Círio Pascal diz a respeito disso. A ressurreição, o Cristo ressuscitado, o Cristo que é luz para o coração da gente. E é isso que sustenta a vida de todos nós. Eu precisei de um período, como vocês perceberam, passei 1 mês e pouco fora, com as freiras lá em Salvador. Veja, aquelas freiras todas idosas, mas com aqueles olhares de esperança e de confiança. E foi me alimentando. E nós precisamos de pessoas de fé, que caminham ao nosso lado, não que joguem em nossos ouvidos palavras de violência, palavras de dores, de sofrimento mais ainda, mas que caminham ao nosso lado e diz assim: você pode, porque a fé te sustenta. Você pode continuar, porque a fortaleza de Deus vai te abraçar. Você não vai caminhar sozinho. E foi essa certeza que iluminou meu coração, até mesmo criei reflexões a partir de uma temática: o luto vivido com esperança. O luto vivido com esperança. Se eu posso dizer para vocês se eu já terminei o período de luto? Não. Mas esse luto está sendo iluminado pela esperança. Por quê? Porque eu sei que aquilo que iluminou a minha mãe ilumina a minha vida e a vida de todos nós, que é a força da palavra de Deus e é a certeza de Jesus nos alimentar na Eucaristia. Por isso,
que a esperança nutre o nosso coração para vencermos. E essa vitória é marcada por uma vida batismal, uma vida de ser filho e filha de Deus. É por isso que vocês trouxeram os filhos de vocês, os afilhados, para hoje aqui ter a certeza de que eles serão filhos e filhas de Deus, não mais criaturas, mas filho e filha de Deus. O que significa ser filho e filha de Deus? Significa que Jesus, sendo o Filho maior, um dia Ele derramou o seu sangue na cruz para nos fazer filhos. Somos filhos no sangue de Jesus, no sangue precioso de Jesus. Por isso a sua vida entregue. Eu vou me doar completamente por vocês. Por isso que quando a gente olhar assim, não presto, não valo nada, eu sou miserável, comece a olhar para a cruz e ter a certeza que você tem valor. Você é uma pedra preciosa para Deus. E isso quem está dizendo é o sangue de Jesus derramado na cruz. Eu vou me derramar por vocês. Eu vou me entregar por vocês. Sendo assim, vamos seguir a vida, iluminados pela fé, iluminados por uma certeza de que Deus sempre há de nos amparar nos nossos sofrimentos. Eu te louvo, Senhor, na angústia. Eu te louvo, Senhor, na tristeza. Eu te louvo, Senhor, na esperança e na confiança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.